5 de novembro, sexta. Jovens, lição 6. A tentação. Quando Cristo disse ao tentador, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Ele repetiu as palavras que, mais de 1400 anos antes, havia dito a Israel. O Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 2 e 3. No deserto, quando falharam todos os meios de subsistência, Deus enviou a seu povo maná do céu, e foi-lhe dada suficiente e constante provisão. Essa providência tinha o objetivo de ensinar-lhes que, enquanto confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, Ele não os abandonaria. O Salvador estava, então, colocando em prática a lição que tinha dado a Israel. Pela palavra de Deus, os exércitos hebreus haviam recebido ajuda, e pela mesma palavra ela seria concedida a Jesus. Ele aguardava o tempo determinado por Deus para socorrê-lo. Estava no deserto em obediência a Deus e não obteria alimento seguindo as sugestões de Satanás. Na presença do universo, ao observar, Jesus testemunhou que é uma calamidade menor sofrer, seja o que for, do que se afastar de qualquer maneira da vontade de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Muitas vezes, o seguidor de Cristo é colocado em situação que não lhe é possível servir a Deus e continuar seus empreendimentos terrestres. Talvez pareça que a obediência a alguma clara exigência da parte de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás quer fazê-lo crer que precisa sacrificar as convicções de sua consciência. Mas a única coisa no mundo na qual podemos confiar plenamente é a palavra de Deus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mesmo nesta vida, não recebemos nada de bom ao nos afastar da vontade de nosso Pai Celestial. Quando aprendemos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é a ordem de Deus? Qual é a sua promessa? Sabendo isso, obedeceremos à primeira e confiaremos na segunda. E Cristo nos mostrou como isso acontece, porque ele venceu no conflito contra Satanás? Pela palavra de Deus, somente pela palavra pôde resistir à tentação. Está escrito, dizia, e nós recebemos as suas preciosas
e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1:4. Cada promessa da palavra de Deus nos pertence. Devemos viver por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando atacado pela tentação, não olhe para as circunstâncias, nem a fraqueza do próprio eu, mas para o poder da palavra. A força dela pertence a você. Guardo a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para não pecar contra ti. Salmos 119:11. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Salmos 17:4. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 121 a 123. Comunidade. Resistindo à tentação. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Provérbios 25:28. Na década de 1960, na Universidade Stanford, um estudo conduzido por Walter Mitchell submeteu crianças em idade pré-escolar a um dilema árduo. Os pequeninos escolhiam um doce de sua preferência. Em seguida, cada um era conduzido a uma sala onde ficaria isolado e teria que optar entre comer o doce imediatamente ou aguardar o retorno do pesquisador, que demoraria cerca de 15 minutos, e receber então 2 doces. O experimento ficou mundialmente conhecido como o teste do marshmallow. Algumas crianças conseguiram aguardar por 5 minutos, outras por 10, mas apenas 1/3 delas conseguiu resistir por 15 minutos e receber o segundo doce. Você deve estar pensando: o que eu tenho a ver com isso? Qual é o sentido de prender criancinhas em uma sala e torturá-las com a espera? Bem, as crianças que passaram pelo teste foram acompanhados até a idade adulta, e os índices de sucesso daquelas que conseguiram retardar a recompensa foram muito maiores em diversas áreas da vida: desempenho escolar, melhores empregos, salários mais altos, controle de peso, relacionamentos mais duradouros e etc. Não é de admirar que a oração do Senhor nos apresente: não nos deixes cair em tentação. Isso nos garante 2 coisas. A primeira é que a tentação vai vir. Não sabemos como nem quando, mas ela vai chegar. A segunda é que, quando ela chegar, Deus pode me ajudar a vencê-la. Esta não é uma oração para escapar da tentação, e sim para resistir a ela. Diálogo aberto. Você é do tipo que prefere recompensas imediatas ou sabe esperar? Você pode compartilhar alguma história pessoal de vitória sobre alguma tentação? Como você se sentiu? Qual é a sua estratégia para vencer as tentações? O que é uma tentação? Tempos depois do experimento do marshmallow, Walter Mitchell voltou aos vídeos
dos testes e percebeu que todas aquelas crianças passaram pela agonia da tentação. Os que conseguiram esperar também tiveram que lutar para resistir. O que fez a diferença foi que eles acharam formas de se distrair da tentação. Eles cantarolavam, brincavam, fantasiavam e até falavam sozinhos. Eles não se concentraram no doce. Eles ocuparam seu tempo com outras atividades. Aquelas criancinhas nos ensinam que se você mantiver o foco na tentação, você vai cair. A melhor maneira de evitar a queda é se afastar da tentação. Fim da lição. O Máxina produz este áudio para atender pessoas com deficiência visual, total ou parcial. Esse tema será estudado amanhã em uma de nossas igrejas adventistas. www.encontreumaigreja.com.br. Bom dia, feliz sábado!